Feche os olhos por um segundo. Imagine que você acorda. Abra a janela. E lá está ele. Uma criatura de 12 metros de altura, pescoço alongado tocando as nuvens, olhos do tamanho de pratos, respirando devagar, como se o tempo para ela funcionasse diferente. Você não está sonhando. Você está em 2026. E os dinossauros nunca foram extintos. As cidades humanas não existem como as conhecemos. As florestas cobrem 80% dos continentes. Os oceanos estão cheios de criaturas que fariam um tubarão branco parecer um peixinho de aquário. A cadeia alimentar é outra. A evolução tomou um caminho completamente diferente. E o ser humano? Bem, o ser humano talvez nem exista. Ou talvez exista, mas como nunca imaginou. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar 66 milhões de anos atrás. Para o dia em que tudo deveria ter acabado. Mas não acabou. Há 66 milhões de anos, um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro viajava pelo Sistema Solar. Seu nome, que só ganharia muito depois, Chicxulub. Ele colidiu com a Terra na região do atual México com uma energia equivalente a 1 bilhão de bombas atômicas. O impacto levantou uma nuvem de poeira que bloqueou o Sol por anos. As plantas morreram. Os herbívoros morreram. E então os carnívoros morreram também. 75% de todas as espécies da Terra foram extintas. Os dinossauros não avianos, os T-Rex, os Brachiosaurus, os Triceratops, desapareceram para sempre. E com eles extintos, os pequenos mamíferos que se escondiam nas sombras ganharam espaço. Cresceram. Evoluíram. E, 66 milhões de anos depois, um deles inventou o smartphone. Mas e se Chicxulub tivesse errado a Terra por apenas algumas horas? Apenas algumas horas de diferença na trajetória, e o asteroide passa ao lado do nosso planeta, perdendo-se no espaço. A Terra continua girando. Os dinossauros continuam rugindo. E o futuro muda completamente. 66 milhões de anos é um tempo absurdamente longo. Para ter uma ideia, os primeiros ancestrais humanos surgiram há apenas 6 milhões de anos. Em 10 vezes esse tempo, a evolução pode fazer coisas que a imaginação mal alcança. O que aconteceria com os dinossauros nesse período? Cientistas já têm uma hipótese fascinante. O paleontólogo Dali Russell, na década de 1980, propôs o conceito do dinossauroide, um ser que poderia ter evoluído a partir do Troodon, um dinossauro carnívoro pequeno e surpreendentemente inteligente, com olhos grandes e mãos com dedos opostos. Se o Troodon tivesse continuado evoluindo por dezenas de milhões de anos, o resultado poderia ser uma criatura bípede, de olhos grandes, com cérebro proporcionalmente maior, capaz de usar ferramentas, comunicar-se, quem sabe, pensar de forma abstrata. Em outras palavras, um ser inteligente. Não humano, mas inteligente. E se isso tivesse acontecido, se uma linhagem de dinossauros tivesse desenvolvido inteligência, os mamíferos nunca teriam dominado o planeta. E o Homo sapiens nunca teria existido. Mas e os mamíferos? E nós? Na nossa linha do tempo, os mamíferos só dominaram a Terra porque os dinossauros sumiram. Eram criaturas pequenas, noturnas, que viviam escondidas, se alimentando de insetos e sementes. Numa Terra com dinossauros ainda vivos, esses mamíferos continuariam exatamente assim. Pequenos. Escondidos. Espremidos. Com os gigantes herbívoros controlando todas as pastagens e carnívoros no topo absoluto da cadeia alimentar, não haveria espaço ecológico para que os mamíferos crescessem, diversificassem e eventualmente produzissem primatas e humanos. Nossos ancestrais provavelmente seriam, até hoje, algo parecido com musaraños ou ratazanas. Inteligentes para o padrão deles.
mas nunca dominantes. O Homo sapiens não existiria. A linguagem, a arte, a filosofia, a guerra, o amor romântico, a música, a religião, tudo que define nossa experiência como seres humanos, jamais teria surgido. É uma ideia vertiginosa. O universo existiria. A Terra existiria. Mas nenhum ser seria capaz de contemplá-los e fazer perguntas sobre eles. Exceto, talvez, o dinossauroide. Imagine que, ao longo de dezenas de milhões de anos, o dinossauroide de fato evoluir para uma criatura inteligente. Ele não pensa como nós. Sua percepção do mundo é diferente, vê mais cores, ouve frequências que nossos ouvidos nunca captariam, sente vibrações do chão através dos pés como um sentido extra. Sua civilização não seria construída em pedra e concreto. Seria integrada à floresta, estruturas orgânicas crescendo junto com a vegetação, cidades que do alto pareceriam mais florestas do que metrópoles. Sua relação com o tempo seria diferente. Répteis têm metabolismo mais lento, talvez o dinossauroide vivesse 200, 300 anos. Isso mudaria tudo, o ritmo da ciência, da política, da arte. Por que se apressar, se você tem séculos pela frente? Sua tecnologia provavelmente não seria baseada em combustíveis fósseis, afinal, não haveria petróleo da forma que temos, já que o petróleo vem em grande parte de matéria orgânica de eras anteriores, comprimida sob camadas de extinção. Sua energia viria do Sol, das correntes geotérmicas, talvez de fontes que nem conseguimos imaginar. E eventualmente, talvez depois de 100, 200 milhões de anos de evolução, essa civilização olharia para o céu e partiria para as estrelas. Uma civilização de répteis inteligentes explorando a galáxia. Não é ficção científica. É apenas o que o tempo faz com a vida, quando ela tem espaço para crescer. Vamos olhar para a Terra de cima. Sem humanos, o planeta estaria radicalmente diferente. As florestas cobririam entre 80 e 90% das áreas terrestres. Os oceanos, sem pesca industrial, estariam repletos de vida em abundância que hoje mal conseguimos imaginar. Os rios correriam limpos da nascente à foz. O dióxido de carbono na atmosfera estaria em níveis naturais, sem o aquecimento global que nós, humanos, aceleramos em apenas 200 anos de industrialização. As geleiras polares estariam intactas. Os recifes de coral, que hoje estão morrendo, floresceriam em cores que nenhum olho humano jamais viu. Os megadinossauros herbívoros funcionariam como jardineiros do planeta, suas migrações fertilizando o solo, suas pegadas criando lagos e pântanos que sustentam ecossistemas inteiros. A Terra, sem nós, seria mais saudável, mais rica em vida, mais selvagem e mais bela do que qualquer paisagem que ainda existe hoje. É impossível não sentir um misto de admiração e melancolia ao imaginar isso. Mas existe um terceiro caminho. Um cenário que talvez seja o mais fascinante de todos. E se, por alguma razão, os humanos e os dinossauros tivessem coexistido? Não é tão impossível quanto parece. Já coexistimos com elefantes, rinocerontes, crocodilos, criaturas enormes e potencialmente letais. A diferença de escala com certos dinossauros seria maior, mas a lógica humana de adaptação é poderosa. Imagina os primeiros Homo sapiens se deparando com um Brachiosaurus. Esse animal se tornaria um deus. Imediato. Sem discussão. As primeiras religiões seriam construídas em torno dos grandes herbívoros, criaturas que tocam o céu e não fazem mal a ninguém. Os carnívoros seriam os demônios dessa mitologia. Com o tempo, assim como domesticamos lobos e os transformamos em cachorros, domesticaríamos dinossauros menores. O Protoceratops poderia ser um animal de criação, como ovelhas ou cabras. O Gallimimus, rápido e ágil, poderia ser usado para transporte. A história da cavalaria seria substituída pela história da dinocavalaria.
Exércitos montados em triceratops. Mensageiros sobre velociraptors domesticados. E as guerras? Bem, as guerras seriam outra coisa completamente. Mas seria ingênuo pintar apenas o lado maravilhoso. Viver num planeta com dinossauros carnívoros de grande porte seria viver sob ameaça constante. Um Spinosaurus adulto mede 15 metros e pesa cerca de 20 toneladas. Um Giganotosaurus é maior que um T-Rex. Um Mosasaurus nos oceanos faria o mergulho oceânico ser uma sentença de morte. As civilizações humanas provavelmente nunca teriam se espalhado pelas planícies abertas, onde os grandes predadores caçam. As cidades seriam construídas em lugares defensáveis, topos de montanhas, ilhas, penínsulas. A agricultura seria um desafio imenso. Imagina tentar plantar um campo de trigo quando um Brachiosaurus pode passar por cima de tudo numa tarde. A expectativa de vida seria menor. O medo seria uma companhia constante. Mas também, e aqui está algo curioso, o ser humano provavelmente seria mais humilde. Quando você não é o maior predador do planeta, quando existe algo que pode te comer no escuro, você desenvolve uma relação diferente com a natureza. Não de conquista. De respeito. E talvez, apenas talvez, não teríamos destruído o planeta da forma que destruímos. Voltamos a 2026. Nesse mundo alternativo onde humanos e dinossauros coexistiram, como seria hoje? As cidades existiriam, mas cercadas por muros e sistemas de detecção. Zonas de exclusão de dinossauros, monitoradas por câmeras e drones, separariam os centros urbanos das áreas selvagens. Os grandes carnívoros teriam sido empurrados para reservas naturais gigantescas, o equivalente a parques nacionais, mas com cerca elétrica de 10 metros de altura. O turismo de safari seria a maior indústria do planeta. Ver um T-Rex no seu habitat natural valeria qualquer preço. Os pterossauros seriam o maior pesadelo da aviação civil. Sistemas de radar especializados existiriam só para detectar bandos em altitude de cruzeiro. A ciência teria avançado de formas inimagináveis. Estudar criaturas vivas de 66 milhões de anos responderia perguntas que hoje levamos décadas tentando descobrir em fósseis. Mas a pergunta mais profunda permanece: seríamos mais ou menos humanos, vivendo ao lado dos mestres originais do planeta? Seríamos mais humildes, mais conectados com a natureza, ou apenas mais assustados? Os dinossauros foram extintos, mas deixaram algo para trás. Cada fóssil desenterrado é uma mensagem de 66 milhões de anos atrás. Uma prova de que criaturas inimagináveis dominaram este planeta por 165 milhões de anos, muito mais do que nossa espécie existe. Os humanos estão na Terra há cerca de 300 mil anos. Os dinossauros ficaram por 165 milhões. Se fossemos tão bem-sucedidos quanto eles, ainda estaríamos aqui daqui a 164 milhões e 700 mil anos. A questão é: o que fazemos com o tempo que temos? Isso é Olhos do Passado. Se esse vídeo te fez imaginar, te fez sentir algo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque nossa próxima viagem no tempo já está sendo preparada. Até lá!